Olá, pessoal que me assiste. Hoje eu vou falar um pouco sobre opressão, transformação nesse período de quarentena e autodeterminação. Basicamente, passando um pouco pelos temas da organização das atividades, dos afazeres através do tempo. É importante a gente lembrar que nesse momento, e muitos clientes me perguntam e colocam para mim que se sentem desconfortáveis porque se percebem perdidos, desorganizados nas suas tarefas, começando uma coisa, não terminando ela, passando para outra. E aí nós vamos falar então um pouco disso. Primeiramente, nós estamos vivendo uma ausência de uma conivência natural, de uma vida compartilhada a nível social. A sucessão de eventos que ocorrem no dia a dia, os eventos triviais, cotidianos, passageiros, mesmo que superficiais, o contato com o padeiro, com o pipoqueiro, a buzina que a gente ouve, as relações de compra, mesmo as relações mais simplórias, elas são a base da nossa relação com o social, com a vida plena, com a vida básica, e são a condição para que a gente possa viver, por exemplo, os momentos que estamos vivendo agora na quarentena, de mais contato e aproximação conosco mesmos, por onde nós encontramos e damos sentidos às nossas experiências. Então estamos sem uma parcela dessa experiência da vida que é a base. Tanto é que, por exemplo, nos transtornos mais sérios, transtornos psicóticos, a pessoa perde a capacidade dessa relação ambientada com o social, dessa relação ambientada com o outro, dessa relação compartilhada. Ela não consegue se inserir nesse contexto, ainda que consiga estar com ela. Mas ela perde essa capacidade de transcender a ela própria em função da dificuldade dessa relação natural com o mundo, que na pandemia fica extremamente restrita. A gente pode pensar que a saúde mental de uma pessoa ela está ancorada basicamente na equalização entre a dimensão do tempo e do espaço. A desorientação no tempo ou no espaço são os primeiros sinais de um problema mais sério a nível mental. Ou seja, eles são a base do equilíbrio da organização psíquica. Podemos, com isso, inferir que a nossa dimensão de espaço está muito modificada, as pessoas hoje não podem ocupar os espaços sociais, a nossa restrição à liberdade física é muito significativa e nós, então, temos que dimensionar de uma maneira importante o nosso espaço, às vezes um espaço pequeno, um espaço onde convivemos com as mesmas pessoas, com a mesma parede, com o mesmo aparelho de TV, com muito poucas variações. Então, houve um estreitamento da dimensão do espaço físico, que já altera muito o nosso nível de consciência. A segunda questão é a dilatação do tempo, principalmente no período onde, nas redes sociais e com o uso da internet, corremos o risco de sermos absorvidos de tal forma, quando há um exagero nessas relações, e as pessoas começam a perder o contato com as suas próprias experiências e emoções internas. É fácil perceber que às vezes você entra na internet, imagina que você ficou 5 minutos e você vagueou por várias dimensões e situações, e quando você viu, você perdeu a noção do tempo e ficou 20, 30 minutos. Ou seja, o tempo cronológico, a noção dele se vê diminuída. Assim como a consciência se dilui e a pessoa vai vivendo e experimentando as sensações de vácuo, até de vazio, ou sensações experimentadas, por exemplo, até por uma série, por um filme. Quando isso é muito tempo, ocorre por tempos muito prolongados, a pessoa vai perdendo o contato consigo própria. Isso gera ansiedade, dificuldades com relação ao sono e, principalmente nas redes sociais, a questão de que uma tela ligada por muito tempo e próximo da noite, vai fazendo com que o cérebro entenda que é dia. Ele fica extremamente hiperativo, até em função da luminosidade, e ele passa a ter uma dificuldade de produzir melatonina, por exemplo. Uma outra questão
é que nesse momento, nesse período, né, estamos em casa, na maior parte do tempo, pelo menos para muitos, e muitas situações ocorrem dentro de casa, muitas situações das quais nem sempre lidamos ou convivemos. Então somos bombardeados por vários convites de necessidades que precisam ser administradas e que vão desfocando a atenção ou dificultando com que a pessoa alcance aquilo que ela deseja, né? E aí podemos fazer uma distinção entre o que é desejo e o que é vontade, né? Desejo como algo que se dá espontaneamente e passa, né? Algo que é provocado por uma situação do momento, por uma propaganda na televisão, por uma necessidade fisiológica básica, e que normalmente flui de uma forma autônoma. Já a vontade tem a ver com o nosso compromisso interno, com aquilo que a gente deseja, por exemplo, desenvolver, um livro, um estudo, um trabalho, uma proposta nova. E a vontade, que é algo que tem a ver com esse compromisso interno, precisa ser alimentada, diferentemente dos desejos que têm, vamos dizer, uma vida própria e uma pulsão própria em direção a algo instantâneo. Há, então, momentos importantes para os desejos, porque eles trazem prazeres e realização de necessidades, mas quando eles tomam a ordem do dia, eles vão gerando dispersão. E a pessoa começa uma coisa, daqui a pouco ela não termina outra, ela imagina às vezes que ela está brincando com as crianças e consegue virar uma chave e rapidamente vai conseguir pensar ou trabalhar. Precisamos saber que para conduzirmos as nossas vontades, precisamos de uma certa disciplina e de planejamento, como, por exemplo, organizar um horário para cada coisa, de forma que a mente possa se preparar, porque para cada coisa usamos áreas cerebrais diferentes e um nível de energia diferente. Quando você trabalha, a sua mente funciona de uma determinada maneira, precisa de um preparo e de uma organização, de uma concentração e de foco. Outras atividades já não precisam do mesmo foco, do mesmo uso de memória e podem ser mais dispersivas, então a mente funciona de uma outra maneira. Quando temos horários organizados, a mente vai se preparando de uma maneira rotineira, de forma a estar apta para aquela atividade. Portanto, com as vontades, nós concentramos a nossa energia, até podendo escolher qual o momento que não queremos concentrar a energia, porque queremos ter uma situação de prazer, de relaxamento pleno, de não fazer nada. Mas isso também pode ser uma escolha em função de uma necessidade daquele momento. Então há uma diferença, porque quando estamos numa dispersão tomada pelos desejos, normalmente temos preguiça de começar alguma coisa ou de modificar aquela atividade porque essa energia está diluída, né? Também podemos experimentar angústia porque não conseguimos nos colar a nada, porque não fizemos uma organização passível de ser executada. E como vamos fazer ela? Estabelecendo mínimas prioridades e uma hierarquia delas. Porque se você não coloca uma hierarquia do que é importante para você fazer naquele dia, tudo automaticamente para a mente se torna de importância igual. E a energia, então, não vai ser deslocada para aquilo que está em primeiro lugar, e depois em segundo, em terceiro, ainda que você tenha que fazer algumas mudanças para se adaptar. Por isso mesmo que em home office é tão importante para aquelas pessoas que já têm uma experiência seguirem certas rotinas, como estarem sempre trabalhando no mesmo local e seguir uma rotina de horário para que elas possam diferenciar até mentalmente e experiencialmente o território do que é trabalho, do que é lazer, do que é vida pessoal, do que é vida familiar. Ou seja, fazer uma separação dessas áreas nos ajuda muito, senão entramos numa grande confusão e perdemos a nossa capacidade de autodeterminação tão importante nesse momento em que temos oportunidade de refazer escolhas e de otimizar o nosso tempo. Uma boa noite e aproveitem essas dicas para você.